Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui no canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 12 de novembro de 2024, uma terça-feira. Alerta amarelo aí, chuvas intensas, dia nublado por volta aí de 19 graus na capital paulista. Hoje encerraremos o segundo vídeo dedicado ao Council on Foreign Relations, o Conselho das Relações Exteriores. Também mostrarei as raízes trotskistas do movimento Neocon. E mais um vídeo aí para encerrar este ciclo dedicado ao estudo do Estado Profundo, chamado Deep State. E também falaremos aí sobre os problemas que a Europa enfrenta, sobretudo a Alemanha, coração econômico da União Europeia. Veja, eu fiz dois vídeos, sempre menciono os dois vídeos que eu fiz sobre o movimento Neocon, que me parecem vídeos assim de grande importância no canal. Veja, um centro vital do estudo do Estado profundo são os neoconservadores, ou neocons. Originalmente, os neocons eram trotskistas que odiavam a União Soviética e execravam Stalin. Em sua visão, a Rússia construiu um socialismo nacional e não um socialismo internacional, como desejava Trotsky. Aliás, essa foi toda a trama entre o embate entre Stalin e Trotsky, que foi vencido pelo Stalin, como a gente bem sabe. Segundo as teses aí neocons e dos trotskistas, neocons de base ideológica trotskista, foi por causa do stalinismo, que nunca foi criada, segundo sua mentalidade, né, a verdadeira sociedade socialista. Tampouco o capitalismo teria sido plenamente realizado na União Soviética. Os trotskistas afirmavam que o verdadeiro socialismo vai surgir após o capitalismo se tornar planetário e triunfante. Aliás, porque são marxistas também, né? Após o capitalismo se tornar triunfante, disseminado, assimilado em todos os quadrantes, e daí, como num passe de mágica, vamos dizer assim, todos os grupos étnicos, povos e culturas serão como irmãos, sem fronteiras, sem tradições, sem religiões, todo mundo será socialista, será a revolução mundial permanente, enfim. Eu realmente sou bastante cético com relação a esta esperança. Os trotskistas americanos precisavam ajudar o capitalismo global a se espalhar pelo mundo. E os Estados Unidos é que deveriam ser o seu chofer, né? Naturalmente, a União Soviética deveria afundar, juntamente com todos os estados soberanos, que teimam em ser soberanos, no mundo que está destinado a ser socialista, né? Inicialmente ele terá que ser globalista e depois socialista. O socialismo só poderia ser internacional se os opositores fossem eliminados. Então, após o Norte rico dominar sobre tudo e todos e o capitalismo reinar supremo, as condições estariam prontas para o socialismo. Bom, para executar este plano extravagante, eu diria também desnecessário, né? Fruto aí de uma cosmovisão mística e escatológica, os trotskistas norte-americanos decidiram entrar para o jogo da política partidária, não diretamente, já que poucos eleitores votariam nesses tipos altamente, digamos, psicopáticos, né? Mas indiretamente, por exemplo, infiltrando-se nos dois principais partidos estadunidenses. Os trotskistas reconheciam a primazia da ideologia e desprezavam a democracia parlamentar. Segundo sua visão, com a qual aí eu tendo a concordar um pouco, a democracia parlamentar é apenas um engodo para enriquecer os que já são muito ricos. Bom, nisso daí eles estavam certos, hein? Pois bem, em breve os neocons darão as cartas no Deep State. Recomendo fortemente os dois vídeos que dediquei a este movimento. Os neocons são os mais fanáticos ativistas do imperialismo estadunidense. Eles são mesmo os arautos e os grandes fomentadores do imperialismo estadunidense. Não é preciso dizer que eles têm fortes vínculos com os grandes banqueiros
sionistas que dominam os Estados Unidos, estão ligados a algumas das famílias mais poderosas também dos Estados Unidos e do Reino Unido. Bom, e Trump, então, Donald Trump viu nos neocons um verdadeiro muro aí dentro do Partido Republicano, muro esse que ele conseguiu vencer finalmente. Vencer entre aspas, né? O Estado profundo americano, chamado Deep State, possui dois polos, portanto. O polo globalista de esquerda, que é, digamos, representado aí pelo CFR, o Council on Foreign Relations, e o polo globalista de direita, que seriam os neocons. Veja, ambos são apartidários, agressivamente idealistas e tremendamente focados. A sua perspectiva é totalitária. Esses são os straussianos, de Léo Strauss. São os maquiavélicos, uma vez que idolatram Maquiavel, né? Ambos são ferozmente anti-Rússia de Vladimir Putin e anti-China de Xi Jinping. E detestam a multipolaridade em geral. Dentro dos Estados Unidos são, obviamente, contrários ao Trump, a quem consideram um passadista, um nostálgico, uma versão ultrapassada da política americana, desconectado do mundo real de seus sonhos fantásticos, né? Bom, isso tudo explica por que o discurso em torno do Estado profundo cresceu tanto na era Trump. O Trump conquistou aí uma massa crítica de eleitores americanos. Só que isso não atendeu a certas visões ideológicas, naturalmente globalistas, do Estado profundo. Os neocons, eles são de tal maneira deterministas que não concebem nenhuma possibilidade de dialogar. A sua relação com o próximo é a de que o próximo deve pensar como eles pensam. Hein? Não há nenhuma outra possibilidade, né? O poder sombrio desse pessoal e suas revistas, publicações, sites, páginas, canais, entrou em choque aí com a fachada democrática e visível, né, do sistema político americano, né? Bom, e então a gente viu aí que por trás desse mundo liberal e globalista existe uma cara ditatorial, né, um deep state aí que agora está se mostrando em todo o seu esplendor, né? Foi o assunto do vídeo de ontem, né? Bom, vamos entrar um pouquinho na questão da Europa. Veja, os europeus eles já perceberam que há algo muito incomum que está corroendo a própria democracia em seus países. A população europeia ela quer e vai querer cada vez mais populistas de direita. No entanto, essa direita ela é reprimida à força. Vimos isso na França de Macron, com o partido de Marine Le Pen, na Áustria, com o Partido da Liberdade, na Alemanha, com o Alternativa, nos Países Baixos, etc., entre outros países, né? Então, a direita cresce e vence, mas não leva, sufocada pelos ditames de Bruxelas e o seu Deep State. Veja, então a União Europeia ela não é francês, alemão, austríaco ou holandês, é pan-europeu. É uma rede globalista unida. O centro dessa rede, ou digamos o cérebro dessa rede, está no CFR, no Council on Foreign Relations. Então eu expliquei um tanto sobre esse tema no vídeo de ontem. Veja, mas essa rede intelectual aí, ideológica, envolve fortemente a Europa. Veja, na Europa temos assim forças liberal de esquerda aliadas à grande oligarquia financeira dos BlackRock e Vanguard State Street, né? A ideologia dessa gente da União Europeia é o mesmo trotskismo dos neocons, ou seja, um socialismo internacional controlado por uma elite, né? Obviamente é preciso dizer, né, que alguém vai controlar esse socialismo internacional europeu. Veja, essa classe, ela se vê como a única possibilidade de uma comunidade atlântica unificada. Também se creem como a única força capaz de evitar mais uma guerra mundial fratricida, né? Como não poderia deixar de ser Europa, né? A OTAN é a estrutura militar que sustenta todo o sistema globalista europeu. É o que mais se pode chamar de atlanticismo, mas obedece servilmente Washington. Esse é o seu maior problema. É o ramo europeu aí da Comissão Trilateral, o Fórum de Davos de Klaus Schwab, o Clube Bilderberg e certos clubes exclusivíssimos em Londres, né? Bruxelas.
A democracia europeia colide com o globalismo europeu, assim como Trump nos Estados Unidos colide com os neocons trotskistas. Os guardiões do liberalismo profundo são trotskistas ou, podemos dizer, atlanticistas, como preferir, né? Mas sempre respondem fanática e estrategicamente a qualquer ameaça que surja, sobretudo se essa ameaça for a própria democracia, a qual deve, portanto, ser manipulada por baixo e por dentro, né? Seja Estados Unidos, Europa ou América Latina, as lojas maçônicas desempenharam um papel excepcional, como mostramos ontem, na difusão do liberalismo, do republicanismo, do laicismo, das mudanças seculares, etc. Não há mais uma necessidade de sociedades maçônicas secretas. A manutenção das tradições maçônicas formais, com seus ritos e cerimônias, funciona hoje mais como um baile de máscaras onde a música já acabou, né? O Deep State se reúne agora em certos clubes, pubs, bunkers inacessíveis e não depende mais do trabalho das lojas, né? É assustador pensar que uma entidade profundamente elitista, antidemocrática, profundamente ideológica, opera contra todas as regras legais e detém um completo poder na Europa. Bom, já vamos para a segunda parte do vídeo, então demos esse início, esse preâmbulo, essa pincelada no assunto. Veja, um tema interessante, já que estamos abordando o Deep State nos últimos vídeos aqui do nosso canal, procurando olhar o Deep State de inúmeros ângulos e a partir de, vamos dizer assim, dentro do escopo possível do Deep State, né? Como é que se daria o Estado profundo na Rússia? Veja, a Constituição russa lembra as constituições liberal-democráticas do Ocidente, do próprio Ocidente, prevê eleições multipartidárias, a economia é baseada no mercado, no livre mercado, a sociedade é secular, os direitos humanos são normas respeitáveis e por aí vai. A Rússia contemporânea, ela não difere fundamentalmente dos países da Europa ou da América. No entanto, para nos atermos aí à Rússia soviética, né, pós-soviética, um tipo de entidade apartidária existiu durante a era Yeltsin, porque inclusive abordamos essa questão de que num regime forte, onde você tem uma presença totalitária do Estado, por exemplo, da época da União Soviética, um deep state não tem como coexistir com o próprio poder constituído, uma vez que esse poder constituído é o próprio deep state, né? Mas assim, na época pós-soviética, a gente pode dizer que você tinha lá, na época do Yeltsin, né? Então, o Yeltsin era praticamente uma dinastia familiar, inclusive era conhecido como a família, aí nos anos 90, né? E não só o Yeltsin, mas os oligarcas, indivíduos ligados à segurança, à inteligência, inclusive jornalistas liberais, ocidentalizados, empresários. Esse grupo informal implementou as principais reformas capitalistas no país após a queda da União Soviética e do regime soviético, e a queda também retumbante do Partido Comunista, que decaiu e se esfacelou rapidamente, né? Veja, então esse grupo informal constitui um verdadeiro deep state ali para fazer a transição para um regime socialista para um regime de mercado, né? E atuou independentemente da lei, né? Porque era uma lei que estava em rápida mudança, que estava em mutação, vamos dizer assim. Funcionou como um verdadeiro deep state. Certos partidos foram banidos, outros partidos foram criados, certos políticos tradicionais do Partido Comunista foram boicotados, novas figuras ganharam proeminência. Houve um controle da mídia e do sistema educacional. Indústrias inteiras foram privatizadas a certas figuras leais ao Ocidente. Esse curto e penoso período de transição vigorou logo após o colapso do sistema de partido único, Partido Comunista, que era abertamente totalitário e ideológico na época da União Soviética, né? Então, um Estado profundo, desenvolvido e organizado não se formaria de maneira independente na Rússia soviética, como dissemos, né? As novas elites liberais russas se ramificavam e se vinculavam à rede global e globalista ocidental, como uma
quinta coluna ali incrustada por meio de lobby, corrupção, campanhas midiáticas, controle sobre a educação, estabelecimento de novos padrões culturais e por aí vai, né? O Estado profundo da era Yeltsin implantou o liberalismo e o livre mercado na Rússia, e até se poderia dizer, ele fez isso à moda russa, e tivemos lá o extremamente penoso últimas décadas do século XX na Rússia. O poder que o Deep State mais teme, sobretudo aqui no Ocidente, é o de uma população organizada, sob domínio de um grande líder. Por isso que o grande inimigo do Deep State americano são os soberanistas e nacionalistas. Um Vladimir Putin, um Xi Jinping. Talvez o Trump se vincule, de certa forma, a esse modo de fazer política, do grande líder, do grande soberanista, do grande nacionalista, do indivíduo que vai proteger, que vai desenvolver o país. Vamos ver, né? Bom, então vamos agora falar sobre a Alemanha, né? Veja, as coisas evoluíram para uma situação que só pode ser classificada como complicada na Alemanha, né? As políticas econômicas foram péssimas, né? A escolha fanática aí pela energia verde, o desprezo pela geopolítica, o desinteresse nacional atinge os alemães. E a Volkswagen já está fechando fábricas na terra de Beethoven, né? A Volkswagen precisaria alcançar uma margem aí de 6% em seu negócio, só que está 3 vezes abaixo disso, aí por 2%. Não está vendendo mais. Por quê? Ora, porque é muito caro, né? O carro é muito caro. E por que é muito caro? Olha, porque os materiais, os metais, as terras raras, o preço da energia nas fábricas são muito altos, esses preços. Os competidores aí, Estados Unidos e China, são muito mais competitivos. Agora imagine que você é um industrialista e você não quer sair do seu país, né? Por trás do seu negócio tem milhares de trabalhadores na linha de produção e você tem que ficar competitivo, né? Veja, só que hoje, de cada 10 industriais alemães, 4 estão procurando sair para o exterior, né? Uma das causas disso é o custo da energia. Para piorar, Trump foi eleito, o America First está voltando. Quer dizer, a Alemanha vai ser empurrada aí para uma guerra de tarifas. Os Estados Unidos é o maior mercado consumidor do mundo, estão às margens de lucro. Então, as margens de lucro aí das empresas alemãs sobre o Donald Trump serão menores, serão sobretaxados, impostos sobre produtos industriais, será pesado. As margens de lucros vão parar, acho que em Auschwitz, hein? Vai para o Beleléu, né? Bom, isso é simplesmente péssimo para a Alemanha. Ela precisa agora desesperadamente de investimentos no país e não fora do país, né? Estão perdendo nos veículos elétricos. Além disso, a China acabou de lançar outra bomba, a S-Volt, gigante elétrico chinês que produz baterias para carros elétricos, está deixando o mercado europeu e, portanto, está deixando a Alemanha. A empresa está saindo por uma razão muito simples. O desenvolvimento do mercado elétrico não cumpre as expectativas europeias. E como poderia? A Alemanha cortou os subsídios elétricos. As pessoas nos Estados Unidos têm menos dinheiro para gastar, compram menos. Então, 4 bilhões de dólares em investimentos desapareceram na atmosfera, trabalhos sumiram, renda, tecnologia fugiu da economia alemã. Os Estados Unidos praticam tarifas protecionistas nas motocicletas chinesas. Os Estados Unidos querem expulsar os veículos chineses do mercado. As taxas de importação vão se tornando proibitivas, né? As marcas aí receberam tarifaço aí de 35%, 19%, o BID taxa de 17%, falando na Europa, né? Isso em cima de uma taxa que já é de 10%, né? Então, mesmo se os veículos chineses continuarem a entrar na Europa, as taxas de importação os farão produtos caros. E por causa do protecionismo americano, os incentivos para a China investir nos Estados Unidos estão sendo arruinados. Bom, o governo chinês está ansioso para mudar a sua produção das suas empresas para a Europa. Ou seja,
Veja, o único incentivo para construir uma fábrica e compartilhar a experiência tecnológica é o dinheiro. Se as margens fazem sentido, as empresas vão construir fábricas e fazer negócios na Europa. Antes das tarifas, a China esperava que a Europa seria um marco para as exportações, não é isso? Como os Estados Unidos pretendem se separar da economia chinesa, os europeus seriam uma fonte de negócios para a China. Então a China via a Europa como uma saída para as sanções que vão vir como uma avalanche. Já está havendo essas sanções dentro dos Estados Unidos, já dentro do clima Trump, né? Bom, então veja, então eles pensaram, a Europa vai ser o nosso mercado consumidor preferencial e não mais os Estados Unidos. Daí em 2025, veja, foi previsto que 15% dos automóveis seriam elétricos chineses. E 2027, mais de 20% de todos os automóveis elétricos seriam importados da China. Bom, isso se essa trajetória crescente aí prosseguisse, né? E outras indústrias relacionadas, ou por exemplo, que fornecem acessórios para o carro elétrico, também cresceriam naturalmente. Veja, mas o mais importante são as empresas que fabricam baterias. Bateria é a parte mais importante do motor elétrico. Tudo mais, por exemplo, o kit da estrutura, né, do eixo, as engrenagens, tudo pode ser feito na Europa, inclusive usando a tecnologia alemã. Mas quem é o líder mundial em tecnologia de bateria é a China. Toda a linha de suprimentos de bateria é dominada por companhias chinesas ou firmas coligadas com companhias chinesas. Então, se você é alemão ou dos Estados Unidos, as empresas de bateria chinesas dominando o mercado e abrindo mais fábricas é um grande problema para você, né? Se você vai trabalhar para a China, né? Tome o Volkswagen ID.4 elétrico, por exemplo. É um carro alemão, mas a bateria é do gigante chinês CATL. Veja, o veículo aí elétrico, o Volkswagen, custa US$ 37.000. A bateria sozinha custa US$ 10.000. Quer dizer, então 25% do preço desse carro vem da bateria. A bateria do carro elétrico, né? E a CATL, a gigante chinesa que produz as baterias, acaba de pausar seus planos de expansão na Europa. Então, que ela também está se limitando, né, com relação à Europa. Isso é uma verdadeira tragédia econômica aí, europeia, causada pela política suicida, né? Veja, e a China, se ela não vai produzir na Europa, ela poderia produzir na Europa, ela vai produzir na China mesmo, ou na Tailândia, ou em Bangladesh, ou no Vietnã, ou na Indonésia. Enfim, ela tem muitas opções, né? Como a empresa chinesa não quer manter as suas linhas de suprimento na Europa, a demanda de carros elétricos no bloco europeu está, sem a bateria chinesa, colapsando. Se os custos são altos nos Estados Unidos, devido à sobretaxação, né, dos veículos elétricos chineses, será impossível fabricar e exportar para outros compradores ao redor do mundo, ou encaixá-los em seus próprios carros de volta na China, né? Veja, a única razão para construir uma fábrica de bateria na Alemanha ou em qualquer outro país é para chegar mais perto aí das plantas industriais de carros elétricos, né? Então você constrói as plantas de baterias próximas às plantas, às indústrias que fazem o carro elétrico. Bom, então isso também depende de uma demanda doméstica lá na China, né? Se a demanda é autossuficiente para ser válida, ele vai e monta a fábrica. Mas se o preço da energia é alto demais, não vai compensar ele montar essas fábricas de baterias na Europa. Então ele está perdendo o mercado americano e o mercado europeu. Em agosto de 2023, veja, as vendas de carros elétricos alemães cresceram incríveis 70%. Aí começou a tendência para baixo em 2024. Começou em janeiro de 2024. Os alemães pausaram os subsídios aí do carro elétrico. O mercado alemão para os carros elétricos está se contraindo. Isso foi antes da taxação aí trumpista aí dos Estados Unidos. Sim, porque a S-Volt e a CATL estão saindo da Europa. Os maiores fabricantes de baterias do mundo, que são chineses, estão saindo da Europa. O negócio simplesmente está se esvaziando.
Então a Alemanha está em uma ameaça econômica. A Europa está presa em uma crise aí de produção, de fabricação. A menos que eles consigam descobrir aí como que vão resolver aí a equação da energia, né? Há pouca esperança de que possam se recuperar. Né? E daí você tem lá o Macron metendo a louca, né? Logo depois das eleições dos Estados Unidos. Porque o Macron sabe que a Europa está encurralada. Né? Então ele começa a bradar e fazer. Enfim, mesmo se a Harris ganhasse as eleições, a situação para a Europa seria praticamente a mesma. Né? Mas o Trump simplesmente mudou o jogo econômico e a tendência do jogo econômico. Na verdade, ele representa essa mudança. Não é que o Trump é um cara isolado, não. Ele faz parte de um movimento. Né? Agora que ele está voltando em 2025, veja, a política de energia dos Estados Unidos vai mudar. Ele vai apostar em petróleo, em gás, só que ficarão caros para a Europa. A energia renovável, como é que fica? Bem, vai ficar para trás, né? O que isso significa? Que o Donald Trump vai subsidiar o preço da energia para os americanos. Então, o custo da energia vai diminuir, né, para os americanos. E a fabricação dos Estados Unidos ficará mais barata nos Estados Unidos e mais cara para a Europa. Né? Por quê? Porque se ele vender lá o xisto, o petróleo e o gás para a Europa, ele não vai vender, em hipótese alguma, ao preço que o russo vendia para os europeus. Né? Então, justamente, ele tirou o russo da jogada e encareceu a energia para a Europa, e ao mesmo tempo ele vai proteger o seu mercado, que é o America First. Né? Veja, a produção de ouro também nos Estados Unidos aumentou quase 50%, inclusive durante o período do Biden. Se o Donald Trump continuar a produzir ouro, o custo de produção para as empresas dos Estados Unidos vai cair em relação à Europa. Por sua vez, a China vai controlar as redes de suplementos aí para o carro elétrico no mundo todo. Né? Haverá muitos cortes na Europa. Os Estados Unidos estão limitando a sua exportação de energia, subsidiando para si mesmo. Né? O resultado desse jogo pode significar, veja, eu não vou apostar nisso, mas pode significar um caos político se instalando na Europa. O governo alemão começou a se colapsar, tudo por causa do preço da energia. É um assunto que o Brasil também não pode ignorar, hein? Podemos concluir que a Alemanha está em crise porque sua política fez de sua economia um setor não competitivo em relação aos outros jogadores. No ano passado, a energia alemã estava em $250 por megawatt-hora, o segundo mais alto, apenas abaixo do Reino Unido. Está mais caro ainda. Né? O resto dos países da União Europeia, França e Itália, também estão com preços altos da energia, perto do topo. Né? Agora, os preços dos Estados Unidos estão abaixo de $100. Veja, o europeu está pagando $250 por megawatt-hora. Estados Unidos, $100. Meu, é muito mais baixo. A China goza do custo mais barato de energia do mundo, algo como $60 ou $70 por megawatt-hora. Daí que o governo alemão está em caos. Olaf Scholz chutou o seu ministro das Finanças, o Christian Lindner. Mas o Scholz ele acha mais importante dar armas, dinheiro, tanques, mísseis para a Ucrânia, não é verdade? Ele acredita piamente que os interesses da OTAN numa guerra perdida é mais importante do que, por exemplo, investir em tecnologias renováveis como hidrogênio, ou manter o preço da energia convencional, de combustão, né, para manter as suas indústrias funcionando. Parece que o Scholz ele, ele é um soberanista da Ucrânia e não da Alemanha. Né? A crise energética. A crise energética europeia beneficia a China. Beijing vai conseguir comprar gás russo barato. Contudo, o maior vencedor com a crise da União Europeia será mesmo os Estados Unidos. Esse é um jogador de peso, né? Sempre, né? Até quando não sabemos, né? Bom, a von der Leyen, mais conhecida como a Dona Laquet, presidente da Comissão Europeia, revelou seu plano. Veja, a Europa ainda recebe bastante GLP, o gás liquefeito de petróleo, o gás comum de cozinha no botijão. Né? Indiretamente recebe bastante da Rússia, quer dizer, via Índia. Né? A Dona Laquet tem a solução. Veja, substituir o gás russo,
que ela compra da Índia, pelo GLP americano, que seria mais barato, segundo a dona Laque. Como é que o GLP americano é mais barato do que o da Rússia? Ninguém consegue explicar. Bom, eu sou de uma época em que decorávamos a tabuada, né? Inclusive a do 11, 11 vezes 11, 121, 12 vezes 12, 144, 13 vezes 13, 169 e por aí vai, né? Eu sou dessa época, né? Então eu não tenho ideia da conta que a von der Leyen calculou. Acho que ela calculou uma conta assim: sanções na Rússia, mais o gás americano, mais o G7, mais a energia verde, mais a Europa é o jardim do Éden é igual a GLP estadunidense. A economia americana vai vencer graças ao custo pago pelo europeu, né? Eles vão continuar no topo, Estados Unidos, no que tange a energia. Claro que vai ter outros problemas aí na disputa que ele vai travar com a China. Não vai se dar bom também para os Estados Unidos depois. A Alemanha já entrou no modo pânico. Quem formar o novo governo em março de 2025, na Alemanha, enfrentará a mesma crise que Olaf Scholz produziu em 2024. É tudo sobre energia barata para os alemães, né? O comandante Robson, lá do canal Arte da Guerra, ele falou isso daí em 2022. Veja, os caras que entendem de geopolítica, de geoeconomia, já estavam a par disso daí. E diziam, essas sanções contra a Rússia não afetarão a Rússia, que se abrigará no dragão, né? Mas a dona Europa vai se agarrar em quê? No caro e distante xisto americano. Dito e feito, né? Além disso, a Alemanha também se livrou de suas usinas nucleares e passou a queimar carvão, que é a coisa mais poluente. Quem fala em energia verde não deveria queimar carvão, né? Bom, pode a Alemanha virar esse navio que está virado? Você já viu um navio virado no oceano? Você vai precisar de uma onda gigante para desvirar. O problema é que, se desvirar, o navio não vai ter mais ninguém em cima do navio, né? Viraram peixe dos atlanticistas, né? Bom, pessoal, é isso. Hoje foi um vídeo assim bem denso, um pouco, é, um pouco de economês aí também, né? Um pouco também conceitual, né? Porque eu falei de neocon, falei de trotskismo, falei de globalismo e bom, mas eu acho que dá para aproveitar bastante, né, esse tema. Quem quiser aprofundar, tem mais explicado, né, com mais detalhes, lá no meu blog. Eu vou chamar apenas de CFR2 este vídeo, né, Council for Relations 2. E aí encerramos este assunto, né, e já vamos para outros assuntos já amanhã, mas ainda não vou anunciar, né, os temas dos próximos dias. Possivelmente na outra quarta-feira, eu ainda confirmo com vocês, vamos ter a live, né? Na quarta-feira, talvez, provavelmente às 9 horas da noite, mas eu aviso vocês. Pessoal, muito obrigado aí pela sua presença no nosso canal. Verifique se você está seguindo o canal. Não se esqueça de dar o like aí no nosso vídeo para a gente poder continuar veiculando, poder continuar, enfim, poder atender da melhor forma possível aqui os nossos seguidores. Obrigado pelos comentários. Continuamos aqui, mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o canal, tem o Pix aí na descrição do vídeo. Então hoje falamos sobre o movimento Neocon, como é que ele tinha uma base trotskista, que eles é que praticamente criaram o movimento globalista, eles estão dentro do Deep State, eles estão batendo de frente com o Trump, ou de certa forma uma parte, eu diria que uma parte dos neocons vai apoiar o próprio Trump, né? Vai retroceder para depois poder avançar, porque é assim que funciona a mente revolucionária. Ela é capaz de se adaptar, né? Retroceder. Foi o que o próprio movimento comunista fez, né? Quando a União Soviética caiu. Não, vamos fortalecer-nos do ponto de vista nacional, soberano, vamos nos tornar regionais. E então nós estamos numa fase de regionalismo. E a dona Europa, né, que tentou criar lá um socialismo europeu, ela acabou perdendo a sua função de União Europeia e passou a ser uma União Europeia para propiciar ganho para a política e a
economia norte-americana. Então a Europa ficou assim refém, né? Pois que ela é uma refém por conta da Segunda Guerra Mundial, do Plano Marshall e de todos os enormes investimentos que as grandes gestoras de investimentos, pensa aí BlackRock, State Street, Vanguard, tem muitos bilionários aí, americanos nessas gestoras de investimentos, e eles compram, eles dominam todas as grandes corporações, né? Inclusive, pessoal, 98% de todos os produtos que você encontra num supermercado, aqui mesmo no Brasil ou em qualquer país, pertencem a 5 grandes corporações. Então, como é que pode? Então, todos os produtos, mas você tem lá milhares de marcas. Sim, é porque uma corporação industrial, e são 5, eu até poderia fazer, seria um tema interessante, hein? Abordar quais são essas 5 maiores corporações industriais do mundo, que elas têm empresas, dezenas, centenas, que por sua vez controlam dezenas de milhares de produtos. Aí vocês estão vendo o grau de concentração empresarial em poucas mãos hoje no mundo e como é que essas gestoras de ativos, aí BlackRock, enfim, já fiz vários vídeos sobre esse tema, né? Pessoal, ficamos aí com 36 minutos e depois na segunda parte do vídeo eu abordei o problema da Europa, o problema da energia, né? O problema da crise política, vai ter um crescimento da direita na Europa, enfim, isso é uma coisa que o europeu ele tem um medo atávico da extrema-direita. Se a própria direita já os incomoda, o que dirá a extrema-direita nacionalista, chauvinista, anti-imigrante, enfim, tudo aquilo que eles promoveram durante décadas, eles vão fazer, como o Trump, por exemplo, ele falou que vai mandar embora 20 milhões de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Será que o europeu vai fazer isso? Será o caos social, a convulsão social, né? Bom, quem viver, verá. Pessoal, muito obrigado aí pela sua presença. Vamos em frente. Até a próxima e fiquem com Deus.